abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3, e também Gênesis capítulo 22, versos 6 ao 12. Vamos ler Gênesis capítulo 12, 1 a 3, e em seguida leremos o capítulo 22, do 6 ao 12. Mesmo sentados, mas reverentes à palavra do Senhor, leamos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 22, verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou ao anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Oremos. Verso 12, perdão. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Baixe sua cabeça, ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus, queremos nessa noite, Pai querido, ouvir mais uma vez a tua voz. Fala o nosso coração, somos carentes de ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, amém. Queridos amados, gostaria nessa noite de trazer uma mensagem com o tema provado em meio à missão. Provado em meio à missão. Queridos irmãos, no dia 26 de fevereiro de 2014, eu recebi uma ligação em meu trabalho. Era 9h30 da manhã. Eu trabalhava no Banco Itaú, e era o pastor Sérgio Paulo. E ele me ligou dizendo o seguinte: Jairo, bom dia, como é que você está? Eu tenho um desafio para você. Eu disse: pastor, você sabe que eu gosto de desafio. Se Jairo, o desafio que eu tenho para você é que eu fui convidado para concorrer às eleições na Aliança, e vai acontecer o concílio em março, e quero que você faça parte da minha chapa, que você assuma o departamento de orientação missionária. Meus irmãos, comecei a me tremer naquela hora, porque era o sonho da minha vida, viver integralmente na obra missionária. E eu fiquei assim: pastor, e como que se dissesse, como é que vai ser isso? Esse pastor, amém, vamos orar. Ele disse: Jairo, eu gostaria de saber quanto é que você ganha aí no trabalho, para nós elaborarmos uma proposta para você. Eu disse: pastor, eu não gostaria de saber da proposta financeira, eu gostaria de orar, e se Deus confirmar, eu terei a provisão do Senhor. Naquele dia ele disse: está bem, então vamos fazer assim. Quando chegou o domingo, irmãos, ele me perguntou: e aí? Está orando? Eu digo: estou orando sim, pastor. E eu quero lhe dizer mais, eu quero que amanhã, segunda-feira, eu quero contar tudo isso no meu trabalho, eu quero já adiantar as coisas lá. Ele disse: não, olha, já estamos em fevereiro, o concílio vai ser em março, eu nem sei se eu vou eleito, não faça isso não. Eu voltei para o banco
da igreja, irmão, meio que frustrado, e naquele dia ele ia pregar sobre Moisés, como Moisés saiu do Egito, saiu do palácio, e antes de ele começar a ministrar a palavra, ele fez esse sinal para mim. Eu cheguei perto dele e disse: olha, faça conforme tudo Deus colocou em teu coração. Aí eu disse para ele: então peça à igreja que jejue e ore, que eu vou falar com o rei, fazendo menção do texto de Esther. Na segunda-feira eu disse: meu Deus, dá-me sabedoria para falar com essa gerente geral aqui, que ela é ímpia, não conhece o evangelho. Queridos, Deus colocou em meu coração: olha, apresenta tudo que você está fazendo, tudo que você quer fazer, como se dissesse ainda: deixa o resto comigo. Naquela manhã, meus irmãos, antes de abrir o banco, chamei aquela mulher para a minha mesa e disse: eu preciso conversar com você. Eu disse: pode falar, Jairo. Aí eu contei tudo para ela, que queria deixar o banco, mostrei os projetos que já estavam em andamento, mostrei a ela os projetos que eu queria, ainda sonhava realizar, e ela olhou para mim com os olhos quase em lágrimas e disse: o que você quer de mim? Como se eu fosse pedir dinheiro para aqueles projetos que eu estava lhe apresentando. Eu disse: eu quero que você fale com o nosso diretor, para mim me demitir, porque eu quero viver integralmente na obra missionária. Ela se espantou e disse: é isso mesmo que você quer, meu filho? Você tem quantos anos de carreira? Eu digo: eu tenho 27 anos de carreira, mas já está perto de você se aposentar e você quer pedir a sua demissão? Eu digo: sim. Ela disse: hoje mesmo falarei com o meu diretor. Ela voltou para a sua mesa, irmãos, e ali ela via que ela estava ligando para o diretor, e depois ela volta até a minha mesa e diz: Jairo, acabei de conversar com ele. E aí, o que foi que aconteceu? Ele disse: Jairo, eu expliquei tudo para ele, falei das suas intenções, e o que foi que ele disse? Ele me perguntou: Jairo, o que é que eu achava disso tudo? E o que foi que você falou? Ela disse: Jairo, eu falei para ele que eu nunca tinha tido uma experiência de ver um funcionário com 27 anos de carreira estar pedindo a demissão para servir na obra de Deus, e eu disse que a gente devia ajudá-lo. E ele disse: qual foi a resposta dele? Jairo, ele vai te demitir. Eu disse: glória a Deus, já tenho assim um sinal de que Deus está aprovando toda esse meu chamado para a obra missionária. Liguei para minha esposa, contando a ela tudo que estava acontecendo. Eu disse: agora vai ser minha esposa. A prova é sempre a mulher, né, irmãos? Qual vai ser a postura da mulher nessa hora? A mulher é mais prudente, a mulher é mais racional, ela pensa na família, ela não está preocupada tão somente só na obra, ela também pensa na família, nos filhos. Eu digo: e agora? Amor, está acontecendo isso. Ela disse: se você topar, eu topo. Eu digo: glória a Deus. Queridos, que felicidade veio no meu coração. Eu digo: meu Deus, eu estou indo para a obra missionária. Contei na igreja, comecei a compartilhar. Foi chamado, meus amados, um gerente para me substituir. Eu era gerente de pessoa jurídica de empresas, e esse gerente, já comecei a apresentar a ele os clientes que tinham na minha carteira. Ele já assumiu minha mesa, eu ficava em pé do lado dele. Queridos, mas em meio ao chamado da missão é que nós somos provados. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E aquela mulher, gerente geral da agência, chegou para mim e disse: Jairo, eu vou fazer uma viagem. Vou passar alguns dias fora. Nós estamos chegando no final do mês. Eu vou colocar a agência nas tuas mãos. Tu vai tomar conta de tudo aqui. Olha, cumpre as metas, não deixa as metas de lado, não, mas cumpre, saia pela porta da frente. E eu disse: olha, pode contar com todo o meu esforço. Olha, já dia 14 eu volto, e eu vou te dar a tua demissão, e você vai seguir a sua carreira. Eu digo: amém. Meus irmãos, trabalhei como nunca naqueles últimos dias. Eu queria deixar um legado, porque não queria deixar, olha, perto de sair, largou de mão de tudo. Não, me esforcei o máximo, batemos a meta, a agência fechou bem aquele mês. Dia 14, a mulher chega na viagem, irmãos, e o combinado era que eu chegaria às 9h30 da manhã, ela me dava a minha demissão antes do banco abrir, e eu iria para casa, seguia o rumo que Deus tinha traçado para a minha vida. Mas quando chega 9h30 da manhã, irmãos, aquela mulher não olha nem para a minha cara. Dá 10 horas, o banco abre, e aquela mulher não me chama para conversar.
Dá 11 horas e aquela mulher não quer conversa comigo. Meus irmãos, eu começo a me ter algo lá dentro, e você está imaginando que meus sentimentos ali, a flor da pele. Quando eu ia dar 12 horas, eu não aguentei. Eu cheguei para elas: o que é que você está fazendo? Nosso combinado não foi você conversar comigo antes do banco abrir, já vamos dar meio-dia. Jário, vamos no primeiro andar. Meus irmãos, um detalhe nisso tudo é que quando eu falei para minha esposa, que ela disse: se você topar, eu topo, e eu fui falar, segundo momento que estava acontecendo, ia acontecer a minha demissão, ela disse uma frase para mim, que eu não posso esquecer e deixar de falar. Ela disse: amor, Deus está me colocando meu coração a palavra para você. Eu digo: pronto, já vem uma confirmação da parte de Deus. Mas ela diz o seguinte: Deus está dizendo que lembre-te de Faraó. Eu digo: meu Deus, eu estou aqui feliz da vida, e ela vem dizer: lembre-te de Faraó. Meus irmãos, enquanto eu subia para o primeiro andar com aquela gerente geral do meu lado, só me vinha a cabeça Faraó, Faraó, Faraó. Eu digo: meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? Queridos, e quando eu cheguei lá em cima, a mulher olhou para mim e disse: Jairo, tudo que o banco lhe prometeu, ele não vai fazer mais. Meus irmãos, minhas pernas começaram a tremer, e deu vontade de fazer ali, tomar uma atitude carnal. E liguei para minha esposa naquela hora e disse: olha, não faça nada, como se dissesse, essa prova vem de Deus, vamos tão somente orar ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, foram 30 dias de provação, 30 dias de humilhação, porque eu não tinha mais mesa para sentar naquele trabalho, eu não tinha mais clientes, os clientes tinham sido transferidos para o outro gerente. Eu já tinha ligado para os meus amigos de outras agências, dizendo: olha, muito obrigado pelo apoio. Passei um e-mail para todas as agências de João Pessoa e outras mais, dizendo: olha, estou acabando a minha carreira aqui no banco, para seguir a minha carreira no ministério. Meus irmãos, e durante todos aqueles 30 dias, o pessoal: já que tu não disseste que ia sair, que ia para a obra missionária. Irmão, foi um tratar de Deus, uma provação de Deus na minha vida. E é bem verdade, irmão, que a aprovação vem sobre a nossa vida para nos trazer lições, para nos trazer amadurecimento, para nos trazer, irmãos, uma perspectiva de visão da obra missionária de um outro olhar. Foi necessário, pastor André, eu passar por essa aprovação durante esses 30 dias e perceber que toda a minha 27 anos dedicada àquela empresa, onde eu chegava ali, irmãos, antes de muitos funcionários, abria a agência, fechava a agência, teve dia que eu virar a noite, irmãos, trabalhando em banco. Muita gente pensa que o trabalho de banco só termina de 4 horas quando fecha o banco, mas não é assim, bem assim, principalmente na minha geração, do ano de 87 até 2014, irmão, grande foi a ausência na minha casa. Meus filhos sofreram muito por dedicação exacerbada ao meu trabalho. Deus precisava estar comigo 30 dias para tirar das minhas entranhas a vida bancária, e Deus permitiu que eu passasse por essa provação. Mas pastor André, no dia 15 de maio, 5 horas da tarde, aquela gerente chega para mim: Jairo, eu tenho uma notícia boa para você. Eu disse: notícia boa só se for a minha demissão. Ela disse: acabou de chegar. E meus irmãos, dei glória ao meu Deus, porque Ele me provou, Ele me testou, Ele me fez passar por todo um processo necessário para um amadurecimento, que hoje eu vejo o quanto está sendo útil para servi-lo integralmente na obra missionária. Eu não sei, irmão, qual foi a aprovação, ou qual a aprovação que você já passou, ou que você está passando. É bem verdade que cada um tem a sua aprovação do seu jeito. Uns é com a família, uns é no trabalho, outros é na área da saúde. É bem certo de que cada um tem a sua experiência. Abraão aqui, chamado por Deus para uma missão, para deixar sua terra, deixar sua parentela, ir para um lugar onde Deus ia mostrar, se depara aqui no capítulo 22 com uma aprovação tremenda. Ele agora está com seu filho, subindo para o Monte Moriá, porque receberam a ordem do pai para
oferecer o seu filho em holocausto. Oferecer o seu único filho, aquele filho que ele ouvira a promessa do próprio Deus, para que ele seria o filho da sua descendência, onde famílias e famílias seriam abençoadas na terra. Olha, meus irmãos, eu acredito que quanta coisa passou na cabeça de Abraão, subindo aquele monte, o filho perguntando: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas pai, cadê o cordeiro? O filho já sabia como se dava o processo do holocausto, e aquele pai, irmãos, continuava subindo o monte, continuava indo em direção à prova que Deus estava fazendo sobre sua vida. Queridos, e quantos de nós temos provado tantas provas, que às vezes nós queremos desistir, queremos parar na caminhada, queremos largar o ministério, queremos largar o departamento. Esse ano não me coloque o nome não, eu não quero nem saber do departamento próximo ano. Quantas provações eu e você não temos passado. Mas irmãos, o que fazer quando em meio à sua missão Deus lhe põe à prova? Já pensou sobre isso? Vamos pensar comigo sobre isso, olhando para a vida de Abraão, olhando para esse texto bíblico. O que fazer quando em meio à sua missão Deus lhe põe à prova? Meus irmãos, em primeiro lugar, eu queria que você pensasse comigo que Abraão, ele começou com aquilo que ele mesmo tinha em suas mãos. Veja o que diz o versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O que é que Abraão tinha? Ele tinha o fogo, tinha a lenha e tinha o cutelo. Disse: olha, isso aqui basta para me começar. Meus irmãos, é bem verdade que na nossa obra, na obra missionária, muitas vezes nós não temos aquilo que é necessário para concluir a missão. Mas nem por isso, irmão, devemos deixar de começar a obra que Deus tem colocado em nossas vidas. Abraão sabia, irmãos, que precisava do cordeiro para o holocausto, mas ele não tinha em suas mãos, e nem por isso ele parou, ele deixou de seguir, deixou de subir o monte. Não, ele subiu o monte, irmãos. Ele começou a jornada, ele começou a olhar para a sua missão, que era subir aquele monte, e continuou subindo. Eu não sei que você já tem tudo em suas mãos para começar a tua jornada, mas eu quero te incentivar, eu quero te motivar nessa noite, para começar sem ter tudo em tuas mãos. Começa com aquilo que Deus já te deu, com os dons, talentos, recursos humanos, recurso financeiro. Começa com aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Queridos e amados irmãos, utilize os dons e os talentos que Deus mesmo já providenciou para a tua vida. Valoriza o que Deus já colocou em tua vida, e não fica olhando para o outro irmão e dizendo: olha, eu só vou para a missão quando eu tiver o que o outro irmão tem, ou quando eu tiver os recursos que eu acredito que são necessários para ter. Não, irmãos, começa a tua missão. Mas em segundo lugar, queridos, o que fazer quando em meio à missão Deus nos põe à prova? É continue crendo que Deus proverá. Verso 8: respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E seguiam ambos juntos. Se você não tem tudo em tuas mãos para realizar aquilo que Deus já designou para a tua vida, creia na provisão do Senhor, para Ele te abençoar com aquilo que ainda você não tem. Creia no Senhor. A provisão virá do Senhor. A provisão chegará em você através das boas mãos do nosso Senhor. Em meio às provações, mantenha a sua fé na provisão que vem de Deus, não do homem, irmão. O homem é falho, irmão. Nós somos falhos, mas põe a tua fé
no Deus da provisão. Ele é fiel, Ele não falhará em suprir as tuas necessidades. Mas em terceiro lugar, o que fazer quando em meio à nossa missão, Deus nos põe à prova? Não pare. Versículo 8 ainda, a parte final do versículo, diz assim: seguiam ambos juntos. Oh, queridos, Abraão continuava andando com seu filho, mesmo, irmãos, sabendo de todo o contexto de sua aprovação, ele caminhava obediente, caminhava com toda a expectativa no Deus da provisão, que receberia do Senhor a provisão necessária para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Não pare, não olhe para aquilo que está faltando, não olhe para aquilo que está te causando resistência, não olhe para aquilo que está lhe causando angústia no coração, incerteza no coração. Não pare, continua seguindo. A provação, irmão, as provações vêm para as nossas vidas para trazer para nós, irmãos, experiências extraordinárias. Estamos indo para a cidade de Buba, em Guiné-Bissau, sul de Guiné-Bissau, interior do interior. Quando chegamos em Buba, como se Deus dissesse no nosso ouvido ainda: não para, vai mais adiante. Pastor André, e fomos atravessar um rio que se encontra com o mar, e fomos para a ilha de Boiá. Ilha de Boiá quer dizer Ilha dos Hóspedes. Por que Ilha dos Hóspedes? Porque naquela ilha você só fica lá durante o período de verão, porque no inverno as chuvas são muito fortes e alaga tudo. Por isso fica esse vai e vem, por isso se chama Ilha dos Hóspedes. Mas, irmãos, tinha um jovem de 14 anos chamado Misael, que todo domingo ia para a escola bíblica da igreja lá em Buba, e ele copiava o sermão do pastor, e quando era domingo de tarde, ele pregava esse mesmo sermão para aquele povo, um povo animista, que acreditavam nos espíritos maus da floresta. Eles acreditavam de tal forma, irmãos, que construíam uma casinha pequena de frente à sua casa, e colocava comida e bebida, oferecendo aos espíritos maus, porque se viesse um espírito mau de contra a sua casa, eles acreditavam nesse engano do diabo, de que tendo a comida e a bebida ali, eles não atacavam a sua casa. E Misael todo domingo pregava a palavra de Deus. Ele viu os brancos chegarem, o projeto missionário, 10 irmãos que resolveram chegar a Buba, e disse: vou ter uma ideia aqui maravilhosa, vou pegar esses brancos e vou levar lá para o outro lado do rio. Meus irmãos, a gente foi atravessar esse rio com uma canoa que tem uma largura menor do que o banco daqui que vocês estão sentados. Eu nunca tive tanto medo de cair na água. Mas fomos. E já era 5 horas da tarde, o sol perto de se inclinar. Quando chegamos 6h30, já escuro, você metia o dedo na testa de outro, e ninguém sabia quem tocou em você. Mas um grupo de pessoas nos esperava naquela ilha de Boiá. Queridos, e naquela noite, o pastor Eliseu, o bispo, foi pregar: Jesus, que homem é esse? Que o mar, a tempestade e o vento lhe obedecem. Queridos irmãos, isso foi como uma flecha no coração daquele povo animista, de tal forma que eles ficaram impactados, como se dissessem: como assim? Aprendemos em toda a nossa vida que quem controla tudo são os espíritos, os irã da floresta, e agora esse pastor está dizendo que a Bíblia diz que Jesus tem um controle no céu e na terra. Queridos, naquela noite, o pastor perguntou: quem entendeu a mensagem bíblica nessa noite, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Querido, 14 vidas se levantaram para a glória de Deus eterno. Irmãos, somos desafiados a ir mais distante. Não pare, a luta pode vir, são barreiras, dificuldades, mas o Senhor quer dizer a você: continua subindo, continua na tua missão, continua em direção à missão que eu tenho proposto em teu coração.
Em quinto lugar, o que fazer quando em meio à nossa missão, Deus nos põe à prova? Lembre-se de que Deus não quebra a promessa. Eu gostaria de repetir isso. Lembre-se que Deus não quebra a promessa. Versículo 17 do capítulo 22. Que deveras te abençoarei, e grandemente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Queridos, Deus não quebra a promessa. Irmãos, você sabe quantas vezes essa promessa está escrita só no livro de Gênesis? 6 vezes. E eu fiquei impactado. Porque o judeu tem um lema, irmãos, que se você tiver uma verdade bíblica escrita pelo menos 3 vezes, isso torna-se uma doutrina santa, uma doutrina regrada na palavra de Deus. E essa verdade bíblica, irmãos, está 6 vezes escrita. 6 vezes só no livro de Gênesis. Irmãos, a promessa que Deus fez a Abraão, Ele não quebrou e nem quebrará a promessa que Deus fez na sua vida. A missão será cumprida, irmãos. Sabe por que a missão será cumprida, irmãos? Não é porque Jairo garante isso, não é porque o pastor André garante isso, não é porque o Amém garante isso, não, mas porque Jesus Cristo, falando em sua palavra, diz, em Mateus capítulo 24, que a mensagem do Evangelho será pregado em todas as nações, então verá o fim. A mensagem de Deus chegará a todas as nações, não é porque Jairo quer, não é porque você quer, mas é porque o próprio Jesus Cristo de Nazaré quer que essa mensagem chegue a todas as nações, a missão será cumprida. E Deus não quebra a promessa. Ele falou com você? Você ouviu Deus falar através da sua palavra? Ele não quebra a promessa. Mantenha-se firme, irmãos, nas promessas de Deus. Ele é fiel e nunca quebra a promessa. Sua palavra é segura e digna de toda a nossa confiança. Mas em último lugar, queridos, eu gostaria, chegando à conclusão, eu gostaria de lembrar os irmãos, que quando Deus nos põe à prova, em meio à nossa missão, somos chamados a usar o que Ele já nos deu, não o que Ele não nos deu, mas somos chamados a usar o que Ele já nos deu, continuar crendo na sua provisão. Nós não podemos parar, queridos. Devemos confiar no seu tempo e lembrar que Ele sempre cumpre as promessas que Ele faz. Eu gostaria de pedir agora, quem tem promessa de Deus, fique de pé e ore agora comigo. E quem achar que não tem promessa de Deus, eu gostaria de ler um versículo para você. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que Deus vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, e na Tua casa ouvimos a Tua palavra. Pai, que essa palavra encontre lugar em nossos corações. Que lembremos, Senhor, que em meio às provas, Senhor, Tu sempre estarás conosco. A Tua presença, Senhor, será sempre abundante. Eu quero Te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu grande amor para com nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Queridos, como eu falei, gostaria de prestar contas, amados